Ele, Tao Chou, renunciou à prática dos incontáveis atos meritórios do poder próprio e estimulou-nos a recitar exclusivamente o nome que contém as virtudes perfeitas. Shou Xingye, livro de ofício, página 42. Tamandavas, 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 tamandavas. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa palestra do Dharma de hoje. Nesse trecho do hino Shou Xingye, que acabei de ler, Shina Shonin diz que, na época em que vivemos, é extremamente difícil atingir a iluminação pelo poder próprio. Por isso, o único caminho viável à nossa salvação seria o caminho do Nembutsu. Esse Nembutsu, o Namo Amida Butsu, que recitamos e que qualquer pessoa pode recitar, é o que nos faz nascer na terra pura e nos faz alcançar a iluminação através do poder da compaixão do Buddhamida. Mas, no senso comum, o que qualquer um pode fazer nem sempre é o melhor. Ou seja, tendemos a achar que aquilo que poucos podem fazer é o que tem mais valor e está num patamar de excelência mais elevado. Podemos dizer que no budismo acontece a mesma coisa. Por exemplo, práticas difíceis de sacrifício não são acessíveis a qualquer um. Não é qualquer um que tem condicionamento físico e mental para aguentar horas de meditação sentada ou ficar debaixo de uma cachoeira aguentando a força das águas. Por outro lado, recitar o Nembutsu, o Namo Amida Butsu, é uma prática relativamente muito fácil. Seja um idoso, seja jovem, doente ou saudável, homem e mulher, rico ou pobre, qualquer pessoa pode recitar o Nembutsu. Aí podemos indagar, qual dessas práticas é superior ou mais meritória? Normalmente, responderíamos que são as práticas difíceis do poder próprio. Mas, Honen Shonin, mestre de Shina Shonin, inverteu essa lógica. Ele disse que no nome sagrado do Buddhamida está contido todos os méritos do Buddhamida, que Buddhamida acumulou, e fez com que nós pudéssemos, através da sua compaixão, recitar o seu nome, o Namo Amida Butsu, o Nembutsu. Ele é superior e excelente porque é a própria grande prática do Buddhamida. E é superior também porque é uma prática acessível a todos, ou seja, qualquer pessoa pode recitar. A prática que somente poucos podem fazer é digno de louvor, mas a prática acessível a todos é mais louvável ainda. Um certo professor do Dharma contou uma história que ilustra bem o que mestre Honen quis dizer. Certo dia, de repente, apareceu um monge forasteiro num pequeno vilarejo no interior do Japão. Por acaso, esse monge encontra com uma senhora idosa que lhe diz: ultimamente, tenho tido muitas dores no joelho que me incomodam bastante. O monge então prontamente quis ajudar, colocando a sua mão sobre o joelho da senhora idosa e pronunciando uma palavra incompreensível. Receitou um remédio qualquer para ela tomar e foi embora. A senhora idosa então disse: não sei, mas tive a impressão de que as dores do joelho ficaram um pouco mais leves. Assim, os rumores desse episódio com o monge forasteiro logo se espalharam no vilarejo e em poucos dias já havia até um fã-clube do monge. Diziam até que ele tinha poderes extraordinários. Mas havia um grupo do vilarejo um pouco mais cauteloso e cético em relação ao monge forasteiro. Será que ele é tudo isso mesmo? Depois de alguns dias, o monge forasteiro reapareceu no meio do vilarejo com uma banheira de ofurô. Encheu a banheira de água e colocou sobre uma fogueira. Num instante, a água da banheira ficou fervente, mas muito quente mesmo. Aos poucos, as pessoas do vilarejo foram se reunindo ao redor da banheira,
no meio da praça pública. E diante de todos os curiosos, o monge forasteiro resolveu tirar as suas roupas e, totalmente nu, entrou na banheira. Pronunciou bem alto algumas palavras esquisitas para invocar os deuses e Budas e permaneceu dentro da banheira por alguns minutos. Depois, saiu da banheira meio cambaleante, mas vivo, sem nenhuma queimadura. Vendo isso, a plateia ficou eufórica. Uns gritaram gritos de espanto, outros aplaudiram, mas ainda havia alguns que continuavam meio descrentes em relação ao monge. Foi então que apareceu o monge residente do único templo que havia no vilarejo. O monge forasteiro, vendo o monge residente, logo quis desafiá-lo. Ei, monge, agora é sua vez. Mostre a todos se é capaz de fazer o mesmo. Alguns ficaram até com pena do monge residente, dizendo: coitado, ele vai morrer queimado nesse caldeirão. Mas o monge residente não se abalou e calmamente se aproximou da banheira. Todos os habitantes do vilarejo ficaram apreensivos diante do destino trágico que esperava pelo monge residente, com quem conviveram durante esses anos todos. Então o monge residente, impassível, disse: por favor, traga um balde com água fria para mim. Logo, alguém se prontificou a atender o seu pedido e trouxe um balde com água fria. O monge residente então tirou suas roupas e colocou o balde com água fria sobre a sua cabeça. Todos pensaram que ele ia se banhar com a água fria, mas não. Jogou o balde de água fria dentro da banheira quente e começou a misturar até que a temperatura da água ficasse mais agradável. Então disse a todos: venham todos, a água está perfeita para o banho. Vamos todos nos banhar. Depois disso, nunca mais se viu o rastro do monge forasteiro. Assim é o caminho do Nembutsu. Ter capacidades para suportar as piores e mais difíceis provas físicas é digno de aplausos. Não se pode negar isso. Mas mais louvável ainda é o Buda Amida que nos proporcionou o Nembutsu. Bom domingo e ótima semana a todos. Ao final, vamos ver as cartas do mestre Daniel. Cartas do mestre Daniel, capítulo sobre as sagradas escrituras budistas. Nos 6 caracteres Namo Amida Butsu está contido o sentido da mente tranquila Anjin da nossa escola. Isso quer dizer que quando atendemos ao chamado do Buda Amida no Namu, ele imediatamente nos salva. Os caracteres Namu indicam atender ao chamado do Buda. Atender ao chamado do Buda significa abandonar todas as várias práticas secundárias e confiar em completa devoção que o Buda Amida nos salva aqui para a vida futura. Em outras palavras, o Buda Amida, que nos conhece bem, não exclui ninguém da salvação. O Buda Amida salva no Namu os seres que confiam nele. Assim, os caracteres Namo Amida Butsu manifestam o fato de que todos os seres, sem exceção, já estão salvos. Portanto, receber a mente confiante Shinjin do outro poder, Tariki, é o exato sentido dos caracteres Namo Amida Butsu. Concluindo, devemos ter em mente que todas as sagradas escrituras budistas visam somente despertar nos seres a confiança nos 6 caracteres Namo Amida Butsu. Reverenciamos sempre. Reverenciamos. Namandavas, 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 namandavas.